O Leonardo me perguntou o que é alienação parental. Na verdade, ele me perguntou se alienação parental era xingar o outro genitor, né, o pai ou a mãe, e ofender, né? Essa foi a pergunta dele para mim. De modo geral, a alienação parental é o que sofre a criança quando ela é afastada de um dos genitores. Então, a criança que é afastada de um dos seus genitores, ela apresenta uma série de comportamentos que, no caso, caracterizam que ela está alienada, alheia, afastada do seu genitor ou da sua genitora. E entre esses comportamentos que a criança pode apresentar, você observa a rejeição que ela sente com relação a um dos genitores. Ela ofende e fala mal sem ter nenhuma culpa. Ela também acredita que um é bom e o outro é ruim, um tá certo, o outro tá errado. E esse quadro, ele foi descrito pelo psiquiatra chamado Richard Gardner. Segundo o Gardner, a criança que apresenta esse comportamento, ela está alienada do outro genitor porque um dos genitores promoveu uma série de comportamentos que levaram ela a essa condição. Esses comportamentos que levam à alienação parental são descritos na Lei de Alienação Parental de forma exemplificativa como atos de alienação parental. Para o psiquiatra Richard Gardner, o quadro sintomático descrito por ele e apresentado pela criança, que é aquele conjunto de comportamentos de rejeição ao outro genitor, é chamado síndrome de alienação parental. Mas esse quadro sintomático é uma teoria, uma tese desse psiquiatra. Isso não é uma doença catalogada em nenhum manual médico no mundo. Segundo a Lei de Alienação Parental, os atos de alienação parental podem ser cometidos por um dos genitores ou por aquele familiar que detém a guarda. Estes atos, eles consistem em afastar, dificultar a convivência do outro genitor com a criança. Como eu falei, os atos de alienação parental, eles são descritos na Lei de Alienação Parental e aquele genitor que comete esses atos, ele está suscetível a sanções, que podem variar desde uma multa até a restrição da convivência com a criança ou até mesmo a perda da guarda. É importante observar que os atos de alienação parental, eles não são uma atitude isolada, um mero xingamento ou uma ofensa, por pior que seja uma situação como essa. Mas existe um elemento subjetivo, uma intenção naquele que aliena, de afastar de fato a criança. É importante se analisar o conceito da Lei de Alienação Parental, porque existe uma banalização a respeito das condutas dos atos de alienação parental que podem levar o juízo a cometer injustiças muito grandes. E nós temos visto muitas reclamações, não só de mães com a Lei de Alienação Parental, mas também de pais que se sentem atacados pelas ex-companheiras para conseguir vantagens na justiça. Então, em função dessas demandas, é importante a gente rediscutir essa questão. Gente, vou explicar uma coisa para vocês. A alienação parental é o que sofre a criança, não é o pai ou não é a mãe. A alienação parental, segundo a Lei de Alienação Parental, é o que sofre a criança, tá? Síndrome de alienação parental é um quadro descrito por um psiquiatra chamado Richard Gardner. Esse psiquiatra desenvolveu uma tese. A tese dele é de que as crianças que sofrem alienação parental,
elas desenvolvem um quadro sintomático. Dentro desse quadro de comportamento apresentado, descrito pelo Richard Gardner, ele apresenta o comportamento das crianças de rejeição a um dos genitores. E não se sabe a causa. A criança simplesmente passa a repetir que um dos genitores está certo e o outro está sempre errado, que um é bom e que o outro é ruim. Então, esse quadro de comportamento foi descrito por Richard Gardner como um comportamento de alienação parental. Existem vários pontos preocupantes na lei de alienação parental, mas uma das críticas contra a lei de alienação parental é quanto à sua fundamentação jurídico-científica, já que o quadro descrito pelo Richard Gardner não constitui uma síndrome médica, não é um quadro patológico descrito em nenhum manual médico no mundo. E por isso, a síndrome de alienação parental do Gardner não é aceita em nenhum ordenamento jurídico do mundo. Outra crítica importante com relação à lei de alienação parental é quanto à escala de sanções contra o genitor que comete atos de alienação parental. As sanções elas podem variar desde uma multa até a perda da guarda do filho. E a preocupação maior está na subjetividade da conduta do genitor que comete algum ato de alienação parental. Essa avaliação do comportamento do genitor, se foi um ato pontual ou se ele promove uma campanha difamatória contra o outro genitor, é um critério bastante subjetivo e que precisa de um olhar muito criterioso do magistrado. Aqueles que defendem a lei de alienação parental, eles se respaldam na afirmativa de que a lei existe para proteger a criança de atos de alienação parental. Os magistrados também afirmam que existem vários critérios e procedimentos que são adotados por eles para que as decisões não sejam arbitrárias e que sejam fundamentadas com o cuidado que a questão demanda.